O programa a seguir é uma produção independente. Seu conteúdo é de total responsabilidade de seus idealizadores. Olá, sejam muito bem-vindos ao nosso Sorria Sim. Hoje o nosso assunto que nós vamos conversar vai ser sobre a volta às aulas. As crianças ficaram de férias, aí por um tempo, né? E eu tenho certeza que dormiram mais tarde, acordaram mais tarde, né? Será que cuidaram muito bem dos dentinhos? Será que cuidaram da alimentação? Vamos ver o que a gente tem feito, né? Porque o cuidado começa desde o bebê. Então nós hoje vamos falar como que foi esse período de férias, né? Quais os cuidados que a gente teve com os nossos filhos, os nossos netos, os nossos sobrinhos, as pessoas que a gente tem cuidado. E também como está sendo esse retorno às aulas. Então a gente tem que tomar muito cuidado, porque todas as idades é importante a gente ter esse cuidado com a saúde bucal, desde o bebê, da criança, do adolescente, da fase adulta. Então hoje nós vamos dar um pouquinho de dicas sobre isso, né? Quando você tem um bebê, um recém-nascido, ou um bebê às vezes até de 2, 3 meses, né? Então o que é necessário? Higienizar a boca dele. Ele não tem dente, precisa higienizar. Então com uma gaze, uma fraldinha úmida, higienizar toda essa gengiva, porque depois que o bebê ele mama, ele suga o leite, ele fica com aquele restinho de leite na boca. Então a gente está prevenindo futuramente quando vier os dentes da criança. Então olha, prestem muita atenção, você que é mãe de primeira viagem, tem que cuidar dos dentes do seu nenê, mesmo ainda não tendo os dentinhos. Uma outra coisa muito importante que a gente vê, quando a criança já está um pouco maior, ela troca o leite materno pela mamadeira, né? Então muitas mães colocam nesse leite um açúcar, um achocolatado, e como a gente já viu aqui no programa com a doutora Ana Maria Zerbini, nossa odontopediatra, isso não tem necessidade. Mas já que está sendo usado, tem que tomar alguns cuidados. E um desses cuidados é higienizar a boca do bebê depois que ele se alimenta. Ah, mas ele dormiu, como que eu faço? Tem que fazer a higienização. Então com a escova de dente, aquelas escovas de silicone que coloca no dedo. Então tem várias opções aí que a gente encontra em farmácias que vai facilitar a higiene sua e do seu bebê, para você ajudar ele, né? Depois dessa fase, começa a nascer os dentinhos e logo você precisa procurar o dentista para poder fazer uma avaliação, para ver como que está indo. E aí o cuidado é redobrado, porque você tem que usar a escovação, então a escova de dente, a pasta com um pouco de flúor, então todos esses cuidados. E a alimentação vai ser essencial, porque se você tem uma alimentação que ela é voltada para o doce, refrigerante, açúcares, que a gente chama de uma alimentação que é cariogênica, o seu bebê, o seu filho vai ter pretensão a ter cárie. Então, muito cuidado, além de outros fatores, como obesidade, às vezes um pré-diabetes. Então, a gente tem que tomar muito cuidado. E agora nas férias, né? Então, a gente às vezes não presta muita atenção, a gente deixa as crianças mais à vontade e aí elas acabam abusando um pouco desses tipos de alimento. Então, é hora de você procurar o dentista, marcar uma avaliação para ver como que está a saúde bucal desse seu filho aí, hein? Não deixe para depois. Nessa parte que a gente está falando de escovar os dentes da criança, é muito importante a presença do adulto, do pai, da mãe, às vezes do irmão mais velho, porque a criança ela ainda não sabe fazer isso. Então ela precisa ainda de ajuda para passar o fio dental, que é essencial. Ah, mas eu tenho os vãos dos dentes muito separados, eu não preciso do fio dental. Precisa, porque a sua gengiva tem que estar saudável. Então a gente com esse cuidado, com esse carinho, e torna um ato de quê? De carinho. É um momento que você vai estar ali com o seu filho, com a sua filha, com o seu neto, com o seu sobrinho. Então faça isso ser uma coisa saudável, alegre, uma forma de brincadeira, porque eu tenho certeza que o seu filho vai gostar muito. E na escola? Vamos começar agora na escola. Então a criança voltou para a escola, né? Precisa levar a escova de dente para a escola? Lógico que precisa. É na escola também que cria esses hábitos, após a alimentação, após a merenda, né?
após os intervalos, que às vezes a criança chupa alguma bala, tudo. Então é muito necessário criar esse hábito. Por quê? Porque quando ele for adulto, ele vai levar essa escova para o trabalho dele, ele vai estar levando essa escova para um passeio, então para a escola, quando ele for fazer uma faculdade, então ele vai estar criando esse hábito. Então o hábito se cria quando é criança. É muito importante a gente pegar esses pequenos detalhes. E a criança vai ficar feliz, porque ela vai estar com aquele hábito gostoso, os amiguinhos vão querer ficar perto dela, porque às vezes está com aquele bafinho de onça que eles falam, né? Então isso aí a gente tem que tomar muito cuidado, porque às vezes pode criar um constrangimento na criança. Então ele tendo esse cuidado com a higiene bucal, eu tenho certeza que não vai ter esse problema na escola. E tá chegando também, quando essa fase dele já está na adolescência, já está trocando os dentes, a gente tem que tomar muita atenção com a formação da arcada, né? Que aí começa a ficar os dentes tortos, desalinhados, e aí é a hora da gente entrar com o quê? Com um aparelho ortodôntico. Então todas as fases a gente tem que estar cuidando e prestando atenção, porque passa muito rápido. Às vezes a gente nem vê o filho da gente crescer, não é verdade? Eu tenho certeza que muitas olham assim e falam assim, nossa, mas já tá desse tamanho, nossa, já tô levando pro dentista, já caiu o primeiro dente. Então são essas fases que vai estar chamando a atenção da gente para a gente poder ter esse cuidado com as crianças. É muito importante. Uma outra coisa muito importante são os hábitos que as crianças têm, de roer unha, de chupar bico. Então a gente precisa ter esse cuidado de tirar esses hábitos da criança enquanto eles são crianças, porque depois de adulto é muito difícil você ficar livre desses hábitos e acaba prejudicando. Existem muitas pesquisas de comer unha, né, desgasta mais os dentes, modifica a sua arcada, modifica a sua mordida, porque você vai movimentar diferente, fora que pode causar muitas vezes muitos problemas de estômago e de saúde. Então fica a dica aí, preste atenção o que está acontecendo com o seu filho. Então agora vai algumas dicas para essas nossas voltas às aulas, né, que a gente vai fazer. Então a gente teve umas ideias assim, a gente falar para os pais o que os pais vão fazer, tipo um checklist mesmo. A escova de dente está ok do seu filho? Já foi trocada de 3 em 3 meses? Ele está usando a pasta dental de acordo com a idade dele? Ele tem fio dental para ele poder estar usando? Ele tem um enxaguatório bucal para ele estar usando? Ele tem feito consultas periódicas no dentista? E a alimentação? Como que tá? Uma outra coisa muito importante, a validade da escova de dente e a validade do creme dental, porque às vezes a gente está usando ali aquele creme que já compra um tubo grande e usa pouco e está aquele tempo daquele creme dental já vencido há muito tempo. Então preste muita atenção, isso é muito importante. O seu filho está indo corretamente nas consultas periódicas para poder apertar esse aparelho ortodôntico? Tá? Tá quebrando muito bracket? Como que tá? Então a gente precisa estar vendo isso para poder ajudar tanto a sua criança, o seu filho, como também o tratamento dele evoluir com mais rapidez, porque só depende de você e do seu filho para poder ter sucesso nessa parte do aparelho. Como a gente está falando muito de estar trocando escova, usar fio dental e estar vendo a pasta de dente, é muito importante o cuidado de como você escova os seus dentes. Muita gente usa às vezes muita força para escovar os dentes, que a escova vira até as cerdas assim, fica tudo aberta. Então tome muito cuidado. A hora de você estar cuidando de você é uma hora que você está ali sozinho, com calma, com tranquilidade, passar fio dental. Então, como a gente está falando, fazer desse momento da escovação um momento de alegria, de estar junto com a pessoa, né? E é muito importante fazer isso sem pressa, fazer com o ambiente calmo, tranquilo, às vezes colocar até uma música, e é o momento de você estar fazendo um bate-papo, ter uma troca com o seu filho, né? Usar fios dental, usar passa-fio, usar aquelas escovas interdentais para as crianças que usam aparelho, é muito importante, facilita a higienização e aí não fica aquela gengiva inflamada com aquele aparelho na boca. Então a gente vai algumas dicas que a gente tem falado e que eu espero que tenha ajudado vocês nessa fase aí de estar voltando às aulas, essa correria, é compra de material, né? Arruma daqui, arruma dali, uniforme. Então tira um tempinho para cuidar também da saúde bucal do seu menino, porque afinal de contas todo mundo merece um lindo sorrisinho.